Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo agora a partir do breve catecismo de Westminster. Nós veremos hoje o tema que começa a esperança humana diante do estado medonho de pecado e miséria que o pecado nos levou. O breve catecismo de Westminster levanta a questão assim, na pergunta de número 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Ora, se o nosso estado era tão difícil pela consequência do pecado, a esperança humana definitivamente não estava mais dentro de nós mesmos. A espiritualidade cristã consiste em reconhecer que toda a esperança está fora de nós, está em um outro alguém que vem ao nosso encontro e vem nos resgatar. E é Deus mesmo. O breve catecismo demonstra isso de uma maneira muito clara, dizendo que não havia absolutamente nada em nós que tivesse motivado Deus a nos salvar. Toda a razão, motivação e fonte da redenção, da esperança, está no próprio Deus. Veja como o catecismo responde isso. Tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. O que a Bíblia nos apresenta é que precisamente a esperança da humanidade em pecado está em Deus e está na graça, pois não é mais possível ao ser humano, pela obediência, cumprir todos os pré-requisitos da lei e assim adquirir os benefícios da bênção de Deus para a sua vida. O Senhor, então, por pura misericórdia, amor e graça, não deixou toda a espécie humana entregue à sua própria miséria, ao seu pecado, mas estabeleceu um pacto de graça, ou um pacto da redenção, uma nova aliança. Uma aliança que respeita as cláusulas anteriores do pacto da criação ou das obras, de tal maneira que benefícios decorrentes da obediência viriam e também castigos decorrentes da desobediência. Porém, Deus formula estas ações redentoras, levando em consideração obediência, desobediência e representatividade em algo inusitado, e presta atenção, único, que só o cristianismo proclama, que é a mensagem da redenção, o Evangelho. Deus encarnando-se em Cristo para salvar pecadores. Esta realidade que repousa tão somente no livre e soberano amor de Deus para com pecadores, é descrita pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4, quando ele diz: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em Cristo Jesus, Deus escolhe um grupo de pecadores para serem alcançados, resgatados, libertados da condenação merecida. Paulo, escrevendo a Tito, descreve um pouco mais sobre isso no capítulo 1, versículo 2, que diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A vida eterna foi anunciada por Deus desde o início como um fruto de sua graça. Mas de que maneira que Deus faria isso? No capítulo 3 da mesma carta a Tito, versículos de 4 a 10, nós vemos a explicação. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ou seja, sem acepção de pessoas negros, brancos, altos, baixos, ricos, pobres, todos os grupos humanos, de todos os grupos humanos, Deus escolhe alguns para resgatar e serem seus. E ele nos diz ainda, não por obras de justiça praticada por nós. Não tem nada a ver com empenho, dedicação, religiosidade, não é um mérito. Mas segundo sua misericórdia, somente segundo sua misericórdia, ele nos salvou, e aí veja bem, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Uma ação sobrenatural do Espírito Santo de nos lavar aplicando o sangue e o sacrifício de Cristo em nós, regenerar, gerando a nova vida, purificando.
que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A aplicação na nossa vida, na vida de pecadores amados e eleitos, da obra de Cristo Jesus em favor deles, pelo Espírito Santo, é que torna real e verdadeira a redenção, a salvação, o perdão de pecados e uma nova vida. O Senhor Jesus descreve isso na oração sacerdotal registrada por João no capítulo 17, versículo 6, da seguinte maneira: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Claramente o Senhor Jesus faz uma distinção aqui, dizer, dos seres humanos que existem no mundo, alguns tu me confiaste, ó Pai. E estes que tu me confiaste, eu manifestei o teu nome. Eu te tornei conhecido destas pessoas. Eles já eram teus, porque tu já havias comprado pelo plano eterno como propriedade tua, e esta compra seria quitada em breve com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que Jesus está dizendo, eram teus, tu nos confiaste, me entregaste a estes homens, e eles têm guardado a tua palavra. Uma característica daqueles que foram eleitos por Deus, predestinados para serem deles, é que virão arrependidos a Cristo, confiantes em Cristo, e seguirão a Cristo, seguindo a sua palavra. Graças a Deus por isso. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te louvamos, porque em teu infinito amor, infinita bondade e misericórdia, não deixastes toda a espécie humana entregues no seu estado de pecado e miséria, mas proveste em Cristo Jesus, e pelo poder do teu Espírito, a execução do teu plano de salvação eterna, ao atrair pelo Evangelho para ti mesmo pecadores que tu escolheste para serem teus. Te louvamos porque isso abre a possibilidade e a realidade a ser experimentada por estes, certamente e seguramente, de um livramento da condenação merecida. Te louvamos e bendizemos pelo teu amor soberano e redentor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.